quem quiser fazer perguntas pelo Face pode fazer e depois o vídeo está disponível para quem quiser assistir também. Maria Lúcia, por favor. Então tá. Gente, boa tarde. Parabéns pela mobilização, parabéns ao fórum e parabéns às duas companheiras de mesa, Sara, Marilinda, e a organização, né, que colocou só mulheres na mesa nesse painel. Isso é raríssimo. Parabéns também. Bom, o tema, não é, que o fórum me passou, o desmonte da Previdência a serviço do sistema da dívida. Esse conceito do sistema da dívida é um conceito que nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, que inventamos para distinguir aquele endividamento público regular, que a gente aprende nos livros, que o dinheiro realmente entra, que é aplicado em políticas públicas, infraestrutura, etc., para distinguir esse endividamento regular dos esquemas que usam a dívida pública, por exemplo, para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para cobrir prejuízo de swap cambial, uma operação que o Banco Central faz para garantir a variação do dólar para privilegiados sigilosos, porque é tudo sigiloso, a gente não sabe nem quem são os beneficiários dos bilhões, das centenas de bilhões que o Banco Central perde nos prejuízos de swap, gerando dívida pública. Isso é dívida pública? Dívida pública que os estados também, o sistema da dívida se reproduz nos estados. Dívida gerada para cobrir passivos de bancos estaduais. Quem que devia para os bancos estaduais? Lá em Alagoas, o núcleo Alagoas descobriu que eram os grandes usineiros. E aí? Dívida de usineiro virou dívida do estado de Alagoas, e os miseráveis de Alagoas é que pagam. Então, nós criamos essa expressão, sistema da dívida, porque são vários mecanismos, tá? Então, qual é a principal característica do sistema da dívida? A ausência de contrapartida. Então, o estoque da dívida aumenta, o estoque da dívida sobe, mas o dinheiro não chega ao orçamento, não chega aos cofres públicos. O dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro. Quem se beneficia do sistema da dívida é o mercado financeiro. E nós vimos isso fora do Brasil, em outros países, principalmente no Equador, onde houve uma auditoria, da qual tivemos a honra de participar, e Europa, a Grécia, Portugal, né? Houve uma auditoria na Grécia, mas Grécia, Portugal e Irlanda foram os países mais penalizados inicialmente, lá em 2010, por aquele mecanismo da EFSF, lá da empresa de Luxemburgo. Portugal se liberou, a Irlanda mais ou menos, e a Grécia enterrou, né? A Grécia acabou. Para se sustentar, o sistema da dívida exige continuamente o tal do ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Corta na saúde, na educação, na previdência, na assistência, corta em todas as áreas para que sobre mais para a dívida. Com a PEC do teto, que já foi aprovada, já virou emenda constitucional 95, já faz parte da Constituição, o ajuste fiscal ganhou status constitucional. E se a gente não conseguir revogar essa aberração, durante 20 anos, todos os gastos com todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, com todos os serviços prestados à população, vão ficar no patamar rebaixado de 2016, somente atualizados pelo IPCA, só. Então, esse absurdo do ajuste fiscal é para quê? Para alimentar o sistema da dívida. As privatizações, desde Collor,
passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todos privatizaram. Para onde foram os recursos das privatizações? Para pagar dívida. Isso está escrito na legislação, vocês podem resgatar no Google. O decreto, foi por decreto lá no tempo do Collor, o PND, Plano Nacional de Desestatização. Desde lá já está escrito que o produto, os recursos obtidos com as privatizações iriam para pagar dívida, tá? O que mais? Contra-reformas. O que é que está por trás dessa reforma da Previdência, gente? Os argumentos de déficit, de longevidade, são ridículos, já foram desmontados. O que está por trás? Quando o Guedes fala que ele quer 1 trilhão, é 1 trilhão que vai deixar de ser pago em benefícios, em aposentadoria, em pensões, em abono, em BPC, etc. É 1 trilhão que vai deixar de ser pago nisso tudo. E para onde irão os recursos? Para pagar a dívida, porque as outras áreas estão todas amarradas no teto. Tá? E o sistema da dívida se alimenta da política monetária suicida, que eu vou explicar melhor o que é, de novos esquemas que geram dívida, no tal modelo de securitização, que é um escândalo e que é muito parecido com o esquema que nós identificamos na auditoria da dívida grega, e benesses tributárias, né? Enquanto um trabalhadora que ganha R$5.000 já está na alíquota dos 27,5%, e se for servidor público, paga 11% ou 14%, quer dizer, 40%, nem vem para a mão dessa pessoa, já fica na fonte, em imposto de renda e contribuição previdenciária. Aquele investidor estrangeiro que compra título da dívida, recebe o juro mais elevado do planeta, que é o juro que o Brasil paga, é isento de imposto de renda. Não é? E mais uma série de benesses que eu vou comentar depois. Bom, todo esse privilégio é refletido no orçamento da União. Vocês já receberam o folheto, né? Quem não recebeu, levanta a mão. Ó, olha lá, o Josué ainda tem uns aqui, ó, aquele cantinho ali, ó, Josué. Josué, auditor do Tribunal de Contas, está aqui me assessorando, é do núcleo da auditoria, tal como o Cristiano, que está aqui na mesa, o Daniel, desculpa. O grupo da Auditoria Cidadã está aqui todo apoiando, parabéns para essa gente voluntária, maravilhosa. O orçamento, gente, está aí na mão de vocês, porque na tela aqui não vai dar para vocês lerem. Onde é que está o privilégio aí nesse orçamento? Quem é que tem a maior parte, maior fatia do orçamento? Pode dizer. Juros e amortizações da dívida. Ô Josué, dá para a mesa aqui também, ó. Aqui, ó. Olha a Previdência. Então, o trilhão, olha aqui, ó. O trilhão que o senhor Guedes deseja vai sair daqui, ó. Vai sair do gasto da Previdência e da assistência social e vai para onde? Vai engordar mais ainda o trilhão que os banqueiros recebem por ano, tá? Banqueiros e outros beneficiários, né? Porque aí não são só banqueiros, mas os bancos têm a maior parte e não tem contrapartida alguma, tá? Muitas pessoas criticam o gráfico porque a gente soma juro com amortização. E eu queria explicar isso, gente, porque pessoas muito respeitadas criticam o fato da gente somar juro com amortização. Por quê? Porque não sabem que a maior parte dos juros está sendo contabilizada como se fosse amortização, tá? Isso é uma verdadeira fraude, é gravíssimo. Olha esse gráfico aqui. Nesse gráfico, nós representamos assim, ó, tá dando para enxergar aqui? Esse retângulo azul
representa o estoque da dívida. Como dentro desse estoque tem vários tipos de títulos indexados de formas distintas, se a gente fosse fazer um desenho do juro dessa dívida, o desenho seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Porque cada conjunto de títulos que está aqui dentro tem um volume de rendimento distinto. Deu para entender? O que nós descobrimos na época da CPI? Estão fazendo de maneira paralela uma atualização global desse estoque de títulos. Uma atualização paralela. Aí, atualiza. Atualização, na prática, ela está dentro do juro, concordam? Se você compra um título prefixado, a atualização está lá dentro. Um título atualizado pelo IPCA mais X, a atualização está lá. IGP mais Y, a atualização está lá, ok? Então, a atualização é parte do juro nominal. O que estão fazendo? Emitindo títulos para pagar essa atualização, que na prática é parte dos juros. E aí, a partir do momento em que são emitidos títulos para pagar essa parcela aqui do juro, o que acontece com o estoque? O estoque efetivamente vem parar aqui, porque foram emitidos e vendidos títulos. Tá dando para entender? Quem tem título recebeu esse dinheiro. E aí, quando a gente olha lá no sistema CIAF de contabilidade pública, o valor do juro aparece pequenininho lá. Por quê? Só essas pontinhas aqui, ó, é que aparecem lá no CIAF como juro. E a conta da amortização no CIAF aparece de forma gigante. Só que, gente, quando a gente tem uma dívida e a gente amortiza, o que acontece com o estoque? O estoque cai. Olha que surreal. Aqui, a gente amortiza isso aqui e o estoque sobe para cá. Por quê? Porque isso aqui, ó, que estão contabilizando como se fosse amortização, não é amortização. É o quê? Juros. E por que fazem isso? Isso aí, gente, não é um preciosismo. Ah, alguém poderia dizer, não importa, contabilizou. Não. Juros são despesas correntes. Gasto com a previdência é despesa corrente, gasto com saúde é despesa corrente, gasto com educação é despesa corrente e várias outras. O que está acontecendo aqui no Brasil? Faltou recurso para a universidade. É despesa corrente, não pode emitir título para isso. Então, fecha laboratório, fecha programa de pesquisa, fecha alojamento. Não tem dinheiro, não pode. Falta para a saúde, deixa o povo morrer sem cirurgia. Fecha isso, fecha aquilo. E para juro? Vai lá, maqueia, contabiliza como se fosse amortização para fugir da classificação de despesa corrente. Contabiliza como amortização, faz toda essa manobra aqui que eu expliquei da correção paralela, contabiliza como amortização, emite título e paga o juro. Vocês já ouviram falar de alguma vez deixar de pagar juro? Não. Agora, juro é despesa corrente. Estão entendendo o privilégio? Devido à falta de transparência dessa atualização paralela, ilegal, é ilegal e é paralela, devido à falta de transparência, nós da Auditoria Cidadã somamos o que está lá no CIAF como juro e amortização. Por quê? Porque a amortização está maquiada. Se fosse amortização de verdade, a dívida
o estoque caía. E o estoque está explodindo. Se fosse só rolagem, tem gente que nos bate também e fala, é rolagem. Se fosse só rolagem, venceu um título que foi substituído por outro, o estoque estaria o quê? Constante. O estoque está explodindo, gente. Então, a gente soma juro com amortização. Eu estou explicando isso aqui porque vocês que estão aqui hoje participando desse debate, que, poxa, no sábado, vocês que estão aqui hoje já saíram da caverna. Eu costumo dizer que o povo brasileiro, grande parte, está dentro da caverna, achando que não tem mais jeito, que essa reforma vai ter que acontecer de qualquer jeito. Vocês que estão aqui num sábado de clima bonito deste Porto Alegre, vocês já estão fora da caverna. E quando vocês não estão acreditando nas sombras, né? Então, quando vocês começarem a falar da auditoria cidadã, eu aposto que a primeira coisa que vocês vão escutar é aquele gráfico que aquele pessoal faz está errado. Eles somam juro com amortização. Então, ó, mantra, hein? Eu vou hoje falar de vários mantras que vocês têm que tomar nota. Mantra 1. O gráfico está certo. Por quê? Os juros estão sendo contabilizados como se fosse a amortização. Esse mantra já está decorado? Beleza, vamos para frente. O estoque da dívida, gente, interna, em reais, já atingiu 5 trilhões e meio em dezembro de 2018. O dado que o Tesouro divulga, que os jornais divulgam, é 1 trilhão e meio abaixo disso. Por quê? Porque eles não computam os títulos que o Tesouro entrega para o Banco Central, para o Banco Central usar, por exemplo, para remunerar a sobra de caixa dos bancos, que eu vou explicar essa operação, tá? A partir do momento que emite o título e que a gente está pagando juro, tem que computar no estoque da dívida, correto? Então, a gente divulga o dado da dívida bruta, da dívida de fato, real, emitida e que nós estamos pagando juros. A dívida externa bruta, que computa também a dívida de empresas, a dívida pública federal e de empresas, já alcançou 550 bilhões de dólares. E por que a gente coloca das empresas? Primeiro, não foram poucas as vezes que essas dívidas se transformaram em públicas. E segundo, quem é que tem que arrumar os dólares para pagar essa dívida? O Banco Central, tá? Então, esse dado a gente usa o da dívida pública. Olha, onde é que está o privilégio aí do orçamento? O orçamento de 2019, que a gente está vivendo, é um orçamento de 3 trilhões 262 bi. O gasto com a dívida projetado, 44% de tudo. 1 trilhão 425. O gasto com servidores ativos e aposentados, 1/4 do que vai se gastar com a dívida, 350 bi. E a previdência inteira, 625 bi, menos da metade do que se pretende gastar com a dívida. E os investimentos? Olha o Brasil amarrado. O gigante Brasil, só 36 bilhões. Essa apresentação, gente, tem vários links. Aqui mesmo tem um artigo sobre o orçamento. Eu vou deixar essa apresentação aqui com a organização do fórum. Não sei se vocês têm uma página. Os sindicatos. E vai estar também na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem pegar essa apresentação, usar à vontade, tá? Para a gente popularizar. A gente tem que popularizar esse conhecimento, tá? O Guedes está falando o seguinte, além do terrorismo, né, que as duas já falaram nas frases terroristas aí, ele está dizendo também o seguinte, tem que fazer reforma porque a Previdência está fazendo a dívida explodir. Olha que mentira. O que fez a dívida explodir? Gente, vejam esse dado oficial. De 1995 até 2015, nós produzimos, em 20 anos, um superávit primário. O que é superávit primário? Tudo que nós arrecadamos, principalmente em tributos,
menos tudo que nós gastamos com a manutenção do Estado e com todos os serviços prestados à população, tá? Então, o que a gente arrecadou, menos o que a gente gastou para manter todo o Estado e todos os serviços públicos, sobrou, nesses 20 anos, 1 trilhão. 1 trilhão. E o que aconteceu com a dívida nesse período? Explodiu de 86 bilhões para 4 trilhões. Essa conta não... Então, o que fez a dívida crescer não foi a gastança com Previdência, não foi a gastança com o servidor público, como diz o senhor Guedes, não foi a manutenção do Estado. O que fez a dívida crescer? Os mecanismos do sistema da dívida. Os mecanismos que geram dívida, tá? Que eu vou explicar. Outro mantra, hein? Mantra 2. O déficit está no Banco Central, tá? Não tem déficit na Previdência, já vou chegar lá. O déficit está no Banco Central. E foi o custo da política monetária do Banco Central que provocou a crise que nós estamos vivendo. Pessoal, a crise está justificando a entrega do nosso patrimônio público, está justificando a entrega de Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, Embraer, Banco do Brasil, Caixa Econômica, querem privatizar tudo. Para quê? Qual que é a justificativa? Crise, tem que entregar tudo. A crise está justificando a reforma da Previdência. E peraí, alguém já explicou como é que a gente chegou nessa crise? Então eu fui estudar. Comprei até livros estrangeiros para ver se tinha alguma coisa que nos livros daqui do Brasil não tinha. O que provoca crise no capitalismo? Principalmente 4 coisas. Primeiro, peraí, aqui é o custo da política monetária do Banco Central. Vou voltar aqui. O que provoca crise normalmente? Primeiro, quebra de bancos. Quebra de bancos foi a causa da crise de 2007 e 2008 nos Estados Unidos. Ninguém esqueceu do Lehman Brothers, esqueceu? E os outros bancos que foram considerados grandes demais para quebrar. O Banco Central americano emitiu 16 trilhões de dólares e injetou no sistema bancário. 16 trilhões, mais do que um PIB americano. Tá? Então, lá, a crise começou no sistema bancário. Tá? Por quê? Por causa da farra dos derivativos, da pirâmide financeira. Tem vários vídeos na internet e vários livros, né, sobre isso. Nós tivemos alguma coisa parecida com quebra de banco aqui no Brasil? De jeito nenhum. Pelo contrário, bancos aqui lucram o que não se lucra em lugar nenhum do planeta. Tivemos adoecimento da população, que é outra coisa que provoca crise? Não. Apesar da exploração dos salários baixíssimos, o nosso povo está ávido para trabalhar. Tivemos quebra de safra? Pelo contrário, temos batido recorde de safra. Tivemos guerra? Bem que estão querendo fazer uma ali, né, mas não vai ter, não. Não tivemos, não. Então, peraí. O que explica a falência de inúmeras empresas? O que explica o desemprego recorde? A queda do PIB do gigante Brasil em 2 anos, mais de 7%. Com esse potencial todo que existe nesse país. Olha, não é fácil derrubar o PIB de um gigante como o Brasil, não. Em 2 anos, derrubaram mais de 7%. O que explica? O que explica que em plena crise, 2015, o lucro dos bancos, enquanto o PIB caiu quase 4% em 2015, enquanto a indústria quebrou, o comércio quebrou, desemprego recorde, o lucro dos bancos foi 96 bi. E os bancos ainda fizeram uma provisão de 187 bilhões. Então, na prática, o lucro deles foi quase 300 bilhões.
num ano em que toda a economia afundou. Qual é a lógica? Banco produz riqueza? Não. Isso aqui, gente, é fruto disso aqui, ó. Olha o que aconteceu em 2015. Política monetária do Banco Central criou a crise. Desde 2013, o Banco Central começou a subir o juro em praticamente todas as reuniões do Copom. O juro saiu de 7% ao ano, chegou em 8%, chegou em 9%, chegou em 10%, chegou em 11%, chegou em 12%, 13%, 14%, 25%. Juro chegou em... a taxa básica chegou em 14,25%. Quando chegou em 14,25%, ficou mais de um ano em 14,25%. Ao mesmo tempo, o Banco Central foi aceitando o depósito de toda a sobra de caixa dos bancos. Nesse patamar de juro básico, os bancos preferiam depositar o dinheiro no Banco Central e receber esse juro exorbitante, que eles não perdiam nem uma hora. Não perdiam nem uma hora, nem um dia, que é o tempo que se faz cadastro, às vezes, para aprovar um empréstimo. Perdiam nada. Está lá no Banco Central sendo remunerado cumulativamente, diariamente. Você sabe qual foi o volume desse depósito voluntário no Banco Central? Em janeiro de 2016, chegou a 1 trilhão. 1 trilhão de reais. 17% do PIB brasileiro depositado no Banco Central e o Banco Central remunerando essa sobra de caixa. O que aconteceu, gente? Imagina, não precisa ser economista para deduzir isso. As empresas começaram a quebrar porque elas ficaram sem capital de giro, sem acesso a crédito, não conseguiram rolar as suas dívidas porque o juro de mercado explodiu. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa bolada de 1 trilhão? Deixasse esse dinheiro nos bancos. 1 trilhão. Não estou falando do depósito compulsório não, viu, gente? O compulsório obrigatório é outra coisa. Estou falando do voluntário, que o Banco Central está usando o título da dívida pública para remunerar. Os bancos depositam a sobra de caixa, o Banco Central entrega título da dívida para eles, à medida que eles estão com título, o Banco Central remunera. Tá? O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de aceitar esse depósito voluntário? Os bancos iam querer ficar com o dinheiro na gaveta? O que eles iam querer fazer? Emprestar. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da economia brasileira irrigada com 1 trilhão a juro baixo? Bye, bye, crise. Então, quando a gente fala que a crise foi fabricada pelo Banco Central, e mais grave ainda, gente, mais grave ainda, a desculpa do Banco Central, a desculpa para aceitar essa bolada de dinheiro dos bancos e remunerar, é o controle inflacionário. Controlar a inflação. Só que tem um detalhe. Em 2017, o que aconteceu com a inflação? Foi negativo. O IGP deu negativo. O Índice Geral de Preços foi negativo. Nós tivemos deflação por causa da recessão. E aí, o que o Banco Central fez? Desovou a moeda porque já que estava tendo deflação, o que ele teria que fazer? Desovar essa moeda toda, né? O que ele fez? Aceitou mais moeda ainda. Em 2017, essas operações bateram recorde de 1 trilhão 287. Aí nós denunciamos publicamente. É mentira. Operação compromissada está sendo usada para remunerar a sobra de caixa dos bancos e amarrar a economia brasileira e gerar crise. Tá? O que o Banco Central fez? Apresentou projeto de lei 9248 de 2017. Para quê? Para criar o depósito voluntário remunerado, que é o que ele já está fazendo de forma ilegal, tá? Então, gente,
Olha a política monetária do Banco Central. Juro altíssimo, essa escassez de moeda com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, prejuízo de swap cambial, como eu falei, de setembro de 2014 a setembro de 2015, 207 bilhões de prejuízo de swap. E não parou por aí, não. Emissão excessiva de título. Além da necessidade de título para pagar aquele juro de forma ilegal e para rolar o que está vencendo, foram emitidos em 2015 480 bilhões de títulos a mais. Não tem economia que aguente isso, concordam? O que aconteceu em 2015? A dívida interna cresceu em 11 meses de 2015, 732 bilhões de reais. Olha a explosão da dívida. Para quê? Quanto foi para investimento nesse ano? Menos de 10 bi. Todos esses 722 bi foram para pagar o juro, juro sobre juro, remunerar a sobra de caixa dos bancos, prejuízo de swap e juro dos títulos emitidos a mais. Tem mais um link ali, o que provocou a crise. Nós estamos, gente, nesse ambiente de crise, a crise está justificando toda a retirada de direitos e entrega de patrimônio. Mas, olha aqui uma coisa que ninguém está falando. Em dezembro de 2018, nós tínhamos 1,270 bilhões na conta única do Tesouro. Todo mundo aqui sabia disso? Alguém sabia disso, aliás? Quem sabia disso, levanta a mão. Olha aqui, numa plenária. Gente, isso tem que virar banner dos sindicatos. Viu? Fórum, isso tem que virar banner. 1,270 bilhões no Caixa Única do Tesouro. Você sabe que dinheiro é esse? Dinheiro de título emitido além da necessidade. Fica lá formando colchão de liquidez. É a mesma coisa que uma pessoa pegar empréstimo no banco e guardar o dinheiro dentro do colchão e deixar o filho passando falta, o filho sem acesso à educação, à saúde, etc. É o que o Tesouro está fazendo. Deixando os estados à míngua, deixando a economia à míngua e 1,270 bilhão. Então, isso aí é título emitido além da conta, além da necessidade, e excesso de arrecadação que não é gasto por causa da PEC do teto, por causa da emenda do teto, tá? O que mais que nós temos? Quase 1,2 trilhão no Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos. E ainda temos reservas internacionais, 375 bilhões de dólares, que dá mais 1,5 trilhão. Então, gente, só em dinheiro líquido, nós temos quase 4 trilhões de reais. Que crise é essa? Olha que maluquice. Nós estamos entregando o sistema Eletrobras, que envolve todas as empresas de energia do país, e a água, né? Que as hidrelétricas, quando você privatiza, a água vai junto. Sabe quanto que se pretende arrecadar com a privatização de todo o sistema Eletrobras? 12 bilhões. Qual é a lógica de entregar todo o sistema Eletrobras por 12 bi, quando nós temos, só no Caixa Única do Tesouro, 1,270 bilhão? Que crise é essa, gente, com essa dinheirada em caixa? Tá? Eu vou correr aqui. Então, fazendo, antes de entrar aí na questão da Previdência, fazendo uma análise sistêmica do que eu falei até agora. A crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central, que favoreceu bancos. A crise foi produzida por essas políticas de taxa de juros elevada, restrição da base monetária ao aceitar esse depósito, o swap, os prejuízos do Banco Central e o colchão de liquidez exagerado. Isso aqui é que produziu a crise aqui no Brasil, tá? E aí, depois da crise fabricada, quais os remédios para enfrentar a crise? A emenda 95, teto para tudo, exceto para dívida.
Emenda 93, que aumentou a DRU para 30%. Lei Complementar 159, que reproduziu a emenda 95 para os estados e municípios. As contrarreformas, as privatizações, o esquema fraudulento da securitização de crédito, que é muito parecido com o que aconteceu na Europa, e a autonomia do Banco Central. Para que a autonomia do Banco Central? Para que o Banco Central fique livre para continuar fazendo essa política suicida, que amarra a economia brasileira, joga o povo no desemprego, né? Para isso que eles querem a autonomia do Banco Central. Quando a gente coloca a série de 10 anos, olha aqui, ó, 2009 a 2018, essa linha verde, vocês que são mais distantes, essa linha verde, gastos com pessoal. Olha aqui, é uma rampa, não teve nada de excepcional. Olha aqui, gastos com previdência. É uma rampa um pouco mais íngreme, porque muita gente correu para aposentar diante das ameaças de retirada de direitos. Agora, olha lá o gasto com a dívida. Não é rampa, é escada. Por quê? Por causa da decisão de criar a crise. Então, o gasto que está precisando de disciplina é o gasto financeiro. Esse que está exorbitante, ok? Os dados mostram isso. O cenário de escassez foi criado por essa política monetária do Banco Central. Nós ficamos com 1 trilhão e 200 bilhões sendo remunerados diariamente. Vocês sabem qual foi o custo dessa remuneração nos últimos 10 anos? Eu ainda não fiz a atualização desse valor. Nós tivemos acesso aos balanços do Banco Central em 10 anos. 754 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, o trilhão que o Guedes quer, ó, terceiro mantra, não precisa acabar com a Seguridade Social, Guedes. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, tá? Isso é para virar música na passeata, ó. Não precisa acabar com a Previdência, com a Seguridade. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, tá? O grande capital não está satisfeito com tudo isso, ele quer mais. E esse esquema da securitização, eu vou ter que pular um pouco aqui que o tempo está acabando. Esse esquema da securitização, gente, como ele é um escândalo, ele vem apresentado de forma cifrada, para ninguém entender. O que está sendo cedido não são os créditos podres. A propaganda é que essa securitização vai negociar os créditos podres. Mentira! O que está sendo negociado é o fluxo da arrecadação dos créditos bons. Para esconder isso, olha o texto do decreto, do projeto de lei. A União, Estado, Distrito Federal e Município poderão ceder onerosamente, né, quer dizer, dando garantias, pagando todo o custo, etc. O que eles poderão ceder? Direitos originados de crédito tributários. O que são direitos originados? O que são? Está aqui, ó. É o dinheiro, o que está sendo cedido. Nós já comprovamos isso no caso da PBH Ativos SA em Belo Horizonte, no caso da CPSEC em São Paulo. Lá na Europa foi muito parecido. O dinheiro pago pelos contribuintes nos bancos, chega no banco, o banco tem que entregar para o ente federado, não é isso? Esse esquema gera um gargalo, uma conta vinculada no meio do caminho. E o que vai acontecer dessa conta vinculada? O dinheiro já é desviado no meio do caminho para investidores privilegiados. Essa parte ali, que é desviada, não vai fazer parte do orçamento, gente. Isso tem a ver com a reforma da Previdência. Quando eles querem tirar direitos, é para quê? Para sobrar mais dinheiro ali para desviar, tá? Esse esquema cria uma nova empresa estatal. Olha que infâmia. Nós estamos privatizando Petrobras, Eletrobras, etc., e estamos criando novas estatais para operar esquema fraudulento, tá? Bom, a reforma necessária é a do sistema da dívida. Outro mantra, já tem 4, né?
A reforma necessária é a da política monetária do Banco Central. Quinto, tá? O que está gerando dívida são esses mecanismos, ó. Transformação de dívida do setor privado em dívida pública, juros exorbitantes, pagamento de contabilização de juro como se fosse amortização, prejuízo de swap, que vira dívida, remuneração da sobra de caixa dos bancos às custas da dívida, tá? Emissão de títulos, prejuízo do Banco Central. Gente, nada disso aqui tem contrapartida para o país. E é isso que está gerando dívida. Aqueles 5 trilhões e meio de dívida interna, é só isso aqui, gente. É um escândalo, por isso que desgastam a ideia da auditoria. Bom, nos minutos finais aqui, nesse contexto de crise fabricada, todo mundo está concordando que a crise foi fabricada? Oba, já valeu a pena eu ter vindo aqui. Nesse contexto de crise fabricada, o Bolsonaro quer fazer 7 reformas, tá? A da Previdência, a tributária, não a que nós queremos, né? Privatização, nada é o que a gente quer, né, professora Sara? É isso aí. Eu creio que Sara e Marilinda já falaram, mas só para fechar, a Previdência, gente, é o maior patrimônio social do Brasil, tá? Nosso modelo de solidariedade, universalidade, foi aprovado por unanimidade na Constituição, atende a mais de 100 milhões de pessoas, quando consideramos as famílias, é integrado Previdência, Assistência e Saúde, com financiamento integrado também por toda a sociedade. De 2005 a 2016, nós tivemos superávit. Além de garantir a aposentadoria, engloba cobertura em todos os eventos em que as pessoas estão vulneráveis. Na doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte. Pessoal, se vier a capitalização, tudo isso aqui desaparece, tá? Desaparece, porque vai haver um desfinanciamento, porque quem for para a capitalização, como Sara falou, vai pagar, vai depositar na sua continha individual. O dinheiro vai parar de chegar, tanto do empregador como do empregado, tá? Além de ser importante para as pessoas, a Previdência é importante para mais de 70% dos municípios brasileiros. O volume de recursos do benefício que chega lá é superior ao fundo de participação dos municípios. E esse dinheiro que chega para as pessoas vão à feira, o feirante compra em outro lugar, contrata um ajudante, o ajudante pega o dinheirinho dele, vai à farmácia, vai aqui, movimenta a economia local. Isso tudo vai deixar de acontecer. Ó, outro mantra. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição Federal. Porque o artigo 195 da Constituição Federal fala que a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade, pelos orçamentos públicos, em primeiro lugar, e tem o vocábulo e, pelas contribuições sociais. A questão é a seguinte, as contribuições sociais... Eu tenho que parar, né? Deixa mais um pouquinho. Posso passar só um pouquinho? Só mais um pouquinho, só para... Ó, a questão é a seguinte... Só estou avisando. O conjunto das contribuições sociais, gente, historicamente, deu conta de toda a despesa da Seguridade e ainda sobrou dinheiro. Olha aqui, em 2005 sobraram 78 bi, 2010 57, 2012 83, todo ano sobrava. Olha aqui, em 2015, a sobra caiu para 13. Por quê? Por causa da crise fabricada, empresa que quebrou parou de contribuir, quem ficou desempregado parou de contribuir, e mais,
a Dilma deu desonerações, vocês lembram disso? Para não enfrentar a política suicida do Banco Central, ela acabou desonerando vários setores. Então, a queda no valor das arrecadações não tem nada a ver com os benefícios da Seguridade Social. Não houve nenhum aumento nos benefícios. O problema foi na arrecadação por causa da crise fabricada, tá? Além da DRU, além das desonerações. Nós temos aí uma dívida ativa por cobrar, nós temos uma fiscalização que está deficiente por falta de investimentos na administração tributária, etc. No caso de servidores públicos também, gente, não há que falar em déficit. Servidor público, o regime próprio está em outro capítulo da Constituição, não está na Seguridade Social. É um regime de trabalho profissional permanente, dependente, de natureza estatutária, regras impostas unilateralmente pelo Estado. Alguém aqui é servidor público? Levanta a mão. Alguém aqui, quando leu lá o edital do concurso, pôde negociar, pode dizer, não, essa regra aqui não concordo com isso. Alguém pôde? Não. É um contrato unilateral imposto pelo Estado que gera essa relação de dependência profissional permanente. O Estado se obriga a pagar aquele salário e se obriga a pagar a aposentadoria. Houve época que o Estado nem cobrava contribuição por causa dessa obrigação que ele assumia. Agora o Guedes quer comparar a arrecadação dos servidores de hoje diante de um Estado desmontado, terceirizado, com salários rebaixados. Ele quer comparar a arrecadação previdenciária de hoje com todos os aposentados, como se esses aposentados nunca tivessem contribuído. Então, gente, isso é desonesto, tá? Isso é desonesto. E nos servidores públicos já foi falado também, já tivemos a reforma, tá? Nos estados também a crise foi fabricada, eu não vou abusar para falar, mas o dado da dívida que eu levantei hoje para o dado da dívida do Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu aqui, gente. O estado do Rio Grande do Sul refinanciou uma dívida de 10 bilhões lá em 98. O estado do Rio Grande do Sul já pagou, desses 10, ele já pagou 26 para a União e ainda deve 58. Tá? E mais, ao alvoroço. E mais, o Estado é credor de 10,6 bilhões da Lei Candir, que a União não paga. Fala que não tem dinheiro, mas tem aqueles 4 trilhões lá que eu falei. Então, depois, tem vários artigos na página da auditoria que eu não vou nem comentar. Essa PEC, gente, o objetivo dela é o seguinte, a gênese dela vem da cúpula do mercado financeiro. Um dos argumentos que o governo usa, vários países fizeram essa reforma, o Brasil também tem que fazer. Por que vários países fizeram essa reforma? Porque em vários países só tem fantoche governando, obedecendo regra que vem da cúpula do mercado financeiro, que vem do FMI, do Banco Mundial e do BIS. Vocês já ouviram falar do BIS? É o Banco Central dos Bancos Centrais. Vale a pena ler o estatuto, viu? Ele só não fala que é Deus, Sara, mas ele está acima de tudo. Tá? Vocês vão ler lá. O objetivo dessa reforma é desmontar o modelo de solidariedade. E isso, gente, afeta a nossa nação. Nação é grupo. E agora é hora da gente fazer o seguinte, só tem 2 lados, hein? Um lado da nação, onde está todo o povo que está prejudicado com essa reforma. Todo mundo está prejudicado, ativos, aposentados, pensionistas, do regime geral, do regime próprio, urbanos e rurais, todo mundo está prejudicado, futuros estão prejudicados, desempregados estão prejudicados, todo mundo. Então é hora, gente, olha, agora eu vou falar sério, hein? É hora da gente superar qualquer diferença política entre nós. As diferenças existem, mas é hora, o ataque é tão grande,
Nós estamos diante de um ataque tão grande com a destruição da Seguridade Social que a gente tem que ter estratégia. Nesse momento, diante dessa reforma, nós temos que nos ver como povo, como nação. Todo mundo de um lado só e do outro lado os bancos, que são os únicos que vão ganhar com esse esquema da capitalização. Se a gente não fizer isso e se a gente não partir para o ataque, denunciar, vocês é que estão roubando o Brasil, vocês é que produziram a crise, para depois vir passar a mão no nosso patrimônio e na nossa previdência. Se a gente não partir para o ataque, vocês viram o que aconteceu na Argentina? Uma mega mobilização, mas ficaram só na reclamação dos direitos. O que aconteceu? Aprovou. Em São Paulo, no Sampaprev, o que aconteceu? Aprovaram. Não adianta, gente. Quem escreveu isso aqui, ó? Quem escreveu esses danos para as contas públicas, porque o trilhão vai deixar de chegar, a contribuição previdenciária vai deixar de chegar, o custo da transição da capitalização não foi apresentado. Não sei se você chegou a falar nisso, Sara. Não deu. Gente, custo de capitalização em alguns países deu mais de 2 PIBs. Tá? Aqui no Brasil não foi apresentado. Essa reforma acaba com a solidariedade, ela é insustentável, incerteza total porque desconstitucionaliza, adia a idade de aposentadoria com gatilhos em lugar nenhum do mundo. O professor que você mencionou, da Unicamp, Eduardo Fagnani, pesquisou, em nenhum lugar do mundo existe idade mínima móvel. Porque isso, você imagina, você chega lá, a idade já andou, você chega lá de novo, já andou, nunca, né? Não existe isso, não existe isso. Esse aumento da idade, combinado com o aumento do tempo de contribuição, significa o fim da aposentadoria para a maioria das pessoas, para a maioria. Num país marcado pela informalidade, pelo desemprego, tá? As regras de transição inaceitáveis, aqueles 85, 95, que já é 86, 96, passa para 100, 105, façam as contas, ninguém vai aposentar antes dos 70. Servidor público que já está aposentado, eu tenho visto gente falando, eu não vou ser atingido, eu já estou com direito a... Acabou o reajuste, se essa PEC passar, acabou o reajuste, e aumento da contribuição previdenciária sem limite. É o imposto que ela mencionou que teve lá na Europa, tá? É o extraordinário. Vai ter contribuição extraordinária sem limite, gente. Acaba a multa do FGTS no caso de demissão, acaba as aposentadorias especiais de professores e outros. Vocês já imaginaram um bombeiro civil, sua casa lá no 4º andar pegando fogo? Um bombeiro civil tendo que subir escada Magiros com 65 anos, segurando a mangueira? Não é para rir não, gente. Não é para rir não. Nós vamos ter desemprego brutal de idosos que não vão ter tempo para aposentar e não vão ser mais empregados, porque não tem condição física, tá? Reduz o BPC, que já foi falado aqui, acaba com a abono também, que já foi falado, reduz a aposentadoria por invalidez, hein? Reduz aposentadoria por invalidez, reduz pensões, no caso de benefícios acumulados também, já foi falado. Em resumo, vocês acham que quem escreveu essa PEC vai se comover diante da reclamação? Estou perdendo meus direitos. Não. Gente, a estratégia que eu acho que o fórum tem que discutir, Cristiano, Daniel e todos vocês, nós temos que discutir uma estratégia, nós temos que ter aprendizado diante das derrotas da Argentina, do Sampaprev. O Brasil, os bancos batem lucro recorde e a pobreza aumenta, tá? Nós somos uma das economias mais ricas do mundo e temos a pior distribuição de renda, 79º IDH. Nossa realidade é de abundância,
Nós temos aqueles 4 trilhões, nós temos nióbio, petróleo, água, terra, clima favorável, matriz energética, mas a gente está sendo colocado num cenário de escassez inaceitável. A pobreza e desigualdade estão aumentando. E a nossa estratégia aqui que eu queria colocar para discussão, em primeiro lugar, conhecer essa realidade. Nós temos que popularizar esse conhecimento da política monetária. Operário, favelado tem que saber isso. Porque quanto mais pobre, mais sacrificado está. Tem que conhecer do sistema da dívida. Temos que criar uma mobilização consciente. As pessoas que forem para a rua, têm que ir para a rua sabendo disso aqui, onde é que está o rombo, tá? E temos que infernizar a vida dos parlamentares, porque eles é que estão com o poder do voto na mão. Peço desculpa porque eu passei do tempo, fico à disposição aí para responder as perguntas que vierem. Muito grata.